Shalom, shalom, meus irmãos. Boker Tov, que vocês tenham uma manhã iluminada. Yevarechacha Adonai Veishmerecha. Que o Eterno lhe abençoe e lhe proteja. Bom, quero trazer uma pequena reflexão para você hoje com relação à palavra oração. Tudo dentro do contexto hebraico. E o texto que nós vamos usar como base é o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: Por isso digo para vocês que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Bom, oração não é somente um meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. Caso você não saiba, existem vários outros meios os quais nós podemos usar para se comunicar com Deus, para nos achegar a Deus. A oração não é o único meio para que isso aconteça, porém é o meio mais conhecido, é o meio mais, digamos assim, completo, e dentro da Escritura é um meio que nos traz muitos ensinos e revelações. Bom, dentro do hebraico, no hebraico a palavra oração é tefilá. Tefilá no hebraico é oração. E é interessante que a raiz da palavra tefilá no hebraico, ela vem da palavra, de uma outra palavra hebraica, que é a palavra palau, que significa sentenciar ou julgar. Ou seja, entendemos com isso que quando você ora ao Eterno, duas coisas acontecem. A primeira coisa, você é julgado pelas suas palavras e as suas próprias palavras sentenciam você, ou de uma forma boa ou de uma forma ruim. E a segunda coisa que acontece quando você ora, Deus, ele julga você conforme as suas palavras e ele libera sentenças com relação a você conforme as suas palavras. Podem ser sentenças boas ou julgamentos bons, ou podem ser sentenças ruins ou julgamentos ruins. Então, acontece, esses dois acontecimentos estão presentes no momento da sua oração, no momento que você está intercedendo, digamos assim, ou por si mesmo, ou por alguém, ou por alguma situação. Em alguns casos, a sentença ou o julgamento que sai das suas palavras estão de acordo com a sentença que Deus ele libera para você. Em outros casos não. Por que estou falando isso? Porque Deus ele é tão misericordioso que ainda quando você estiver orando, as suas palavras venham a sentenciar você de uma forma ruim, de uma forma que venha a te trazer algum tipo de prejuízo, Deus ele nunca sentencia ou julga você conforme as suas palavras, porque ele sabe que nós somos maus e que nossas palavras são más e que nós não sabemos como orar, como falar. É o Espírito dele em nós que intercede por nós, assim está escrito. Então, ainda que através das suas palavras na sua oração elas venham te trazer um julgamento ruim, Deus, ele por muitas vezes te traz um julgamento ao contrário, um julgamento bom. Agora, o que vai definir qual julgamento ou qual sentença será liberada para você na oração, ou com relação a alguma situação, ou com relação a alguém, quando você estiver intercedendo por alguém, é a sinceridade de coração sua diante de Deus. É a forma que você se dedica no momento da oração. É a forma que você apresenta o seu coração, a sua mente, é a forma que você coloca as suas intenções diante de Deus. Se tudo for feito de forma sincera, de forma adequada, como a Escritura ensina, você não precisa ter medo de sentenças ruins por causa das suas palavras na sua oração. Porque ainda que as suas palavras venham te condenar, Deus ele vai sobrepor isso e ele vai te trazer vida, porque ele sabe que você está sendo sincero. Agora, se você faz tudo de qualquer forma e se você não se apresenta a Deus de forma sincera, tenha certeza que as sentenças que virão sobre a sua vida são sentenças ruins. Então veja que a oração não é só falar com Deus, não é isso.
ela envolve acontecimentos no nosso mundo físico e no mundo espiritual, ela envolve sentenças, ela envolve estabelecimento de um determinado julgamento ou de uma determinada sentença, né? Quando a sentença ela é estabelecida, ela é concretizada, e a oração ela envolve também o retirar dessas sentenças. Às vezes você está sobre uma sentença ou sobre um julgamento de forma ruim, e quando você ora, essa sentença, esse julgamento muda. É por isso que na Bíblia encontramos vários exemplos de homens e mulheres orando e clamando a Deus, e naquele momento uma sentença era mudada, ou uma sentença era acrescentada, ou uma sentença era tirada, porque oração tem a ver com julgamentos, com sentenças. Repito, oração no hebraico é tefilá. A raiz da palavra tefilá, ela vem da palavra hebraica palau, que significa sentenciar ou julgar. Então tome cuidado quando você for orar a Deus. A oração não pode ser feita de qualquer maneira. Existe sim um padrão bíblico para se orar, um padrão que o próprio Cristo nos apresenta, um padrão que é apresentado em toda a Escritura. Você não pode se apresentar a Deus em oração de qualquer maneira, você não pode se apresentar a Deus em oração pensando que a forma que você chegar ou a forma que você falar vai ser aceita. Não funciona dessa maneira. E não estou aqui me referindo ao seu perfil de, digamos assim, servo, ao seu perfil de orar a Deus. Uns falam de forma mais rápida, outros falam de forma mais devagar, uns falam de forma pausada, outros falam sem qualquer tipo de pausa, fala de forma direta. Uns falam de uma forma mais usando palavras um pouco mais difíceis, digamos assim, né, palavras bonitas. Outros falam uma forma formal, de uma maneira formal. Uns falam de uma maneira mais formal, outros falam de uma maneira informal. Eu não estou me referindo a isso, eu estou me referindo a certos exageros com relação ao seu momento de oração ao Eterno. Exageros, tá? Esse é o problema, esse é o grande quê da questão. Então lembre-se disso, a sua oração, ela literalmente, ela estabelece sentenças para você e para o seu próximo, ou para determinados acontecimentos, e ela tira sentenças também. Tendo isso em mente, tome cuidado na hora de orar, na hora de clamar a Deus, na hora de pedir alguma coisa. Tome cuidado na hora de apresentar as suas questões a Deus, porque Deus, ele não é surdo, ele ouve e ele atende. Shalom, que o Eterno possa lhe abençoar.